Márcio Chagas, tudo bem? Um Tudo bom, prazer, André? tá? Um prazer conversar com você. A gente do 80 Minutos, nós estamos fazendo uma espécie de entrevista com os colaboradores que mais contribuíram para o site no último ano que passou, né? Então, Uhum. pô, desde já eu agradeço, viu? O prazer é meu, André, porque nós que somos apaixonados com música, é sempre uma satisfação a gente poder falar de uma maneira mais assim, tranquila, né? Fazer as críticas no site de uma maneira assim, mais despojada, né? Sem aquela coisa profissional que às vezes algumas revistas ou algumas publicações do gênero nos imputam, né? E como nós não somos especificamente da área de jornalismo, eu me sinto bem à vontade em poder falar dos meus artistas preferidos em 80 minutos, sem esse peso, né? Exatamente. Aliás, esse é um dos propósitos do site, né? Na verdade, todo mundo que escreve lá não tem essa formação em jornalismo. Ele é um espaço aberto, tipo, para você vai lá e fala, putz, eu preciso falar o que eu estou sentindo em relação a esse disco, né? Eu preciso falar sobre essa banda. No seu caso, que você escreve artigos também, não, a história desse baterista merece ser contada. Então, é legal eu ver que os colaboradores, eles pegaram essa essência, né? Exato. Bastante. Uma coisa que eu queria perguntar para você é porque, assim, alguns dos colaboradores do 80 Minutos, eu acabei garimpando, né? Fui lá, opa, esse cara tem o nosso perfil, esse cara tem o nosso perfil. Você chegou até nós, né? Foi diferente, né? Como que isso aconteceu? Uhum. Mas eu me parece que eu estava buscando alguma informação a respeito de algum disco e o Google me direcionou para o site, né? E aí quando eu vi a proposta do site, eu achei super interessante. Eu tinha escrito há poucos dias para uma publicação local aqui da minha cidade sobre o Misplace Shy do Marillion, e coloquei lá e vi que o pessoal gostou e me incentivou a continuar colaborando. Exatamente, essa foi inclusive a sua primeira resenha no site, né? Eu tenho a data Isso. dela aqui, ó, para você ver como que o tempo passa. Ela foi feita dia 3 de março de 2018, É, tá? exatamente. Então, para você ter uma ideia, a gente está comemorando agora 3 anos de 80 minutos, né? Então, ele foi lançado em agosto de 2017, então não muito tempo depois você já estava colaborando com o site, né? Isso. Foi logo depois. Quando eu comecei, eu notei que você ainda estava colocando, adicionando, né, alguns artistas, ainda não tinha assim, uma gama muito grande de artistas. Eu mesmo fui responsável por cadastrar alguns, né? Exatamente, tipo, a gente começou. Hoje a gente tem recurso de importação de álbuns, ficou muito mais fácil de interagir, né? Mas no começo eu cadastrava um a um. Hoje nós temos mais de 40 mil álbuns cadastrados, né? Então é legal, acho, para vocês também acompanhar o desenvolvimento do site, vocês contribuem com sugestões e tudo mais. É uma troca legal, né? Exatamente. Você acaba tendo um feedback legal, por exemplo, o Marcel, que é colaborador do site, né? Eu nunca conversei com ele, mas a gente sempre troca um feedback nas resenhas, né? O que cada um fez. Quer dizer, eu acho super legal também essa integração entre os colaboradores. Sim, e a gente tem um pessoal muito civilizado, porque, como você mesmo disse, a gente não tem obrigação nenhuma de ser imparcial. Se eu gosto do disco, eu gosto, essa é a minha opinião, né? Uhum. E as outras pessoas respeitam, então é um lugar muito gostoso, assim, e ver que essas pessoas me acompanham é muito legal. Eu mesmo nunca recebi nenhuma crítica negativa, né? Ninguém escreveu nem no Facebook, nem no próprio site, nunca ninguém escreveu alguma coisa negativa, ou me confrontou de uma maneira agressiva, assim. Então, eu acho isso super legal também, é sinal que é um público tranquilo, né? Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, Márcio, eu sei que você é advogado, né? Uhum, Eu sou um profissional de tecnologia da informação. Então, assim, uhum, nós que somos apaixonados por música, eu acho que um dia nós já sonhamos, né? Falar, não, eu quero ser um rockstar, eu quero tocar bateria, eu quero tocar baixo, né? Então, uhum. você já também teve esse sonho, assim, ah, não, eu preciso
ser músico, eu quero ser músico. Na verdade, eu comecei sim. Acho que todo mundo que é louco com música tem. De início, eu tentei tocar guitarra, né? E cantar realmente não dava para mim. Eu pensei, vou tocar guitarra. E eu tenho um amigo, Daniel Figueiredo, que está nos Estados Unidos agora, guitarrista também. Ele tocava infinitamente melhor. Eu falei, nunca vou tocar como ele. E eu assisti um show do Nico Assunção no Parque das Catacumbas, que era o Nico Assunção, Luizinho Avelar. E eu gostei do som que ele tirava do contrabaixo. Ele ainda usava um contrabaixo de 4 cordas. Eu gostei do som dele. E aí tinha o Jed Lee, tinha o Steve Harris, né, ainda nos anos 80. Eu falei, pô, esse é o caminho, vou tocar contrabaixo. E eu acabei tocando de maneira amadora, mas eu vi que não era isso, né? Eu gosto muito mais desse lado de escutar a música, né? Eu não queria passar horas praticando para realmente ter uma carreira legal. Eu gostava de escrever. Aí eu me dei super bem nesse outro lado, de escrever, de fazer resenha, e aí fui para esse lado. Mas claro, eu ainda tenho contrabaixo, até os dias de hoje eu tenho, já me chamaram para tocar, eventualmente me chamam, mas não é uma coisa que eu faço com habitualidade. Entendi, é mais um hobby mesmo, né? Que nem aconteceu comigo. Eu falei, né, que eu sou um profissional de TI, tipo, como que eu posso usar meus dots para me manter conectado com música? Opa, vou criar um portal aí, vou desenvolver um local que a gente pode fazer a divulgação de novas bandas, ou falar sobre bandas antigas, discos antigos que merecem ser lembrados. Então, foi o mesmo caminho, também tive essa vontade, né, arranho também alguma coisinha musicalmente aí, mas falar a verdade, né, Márcio, o tempo vai passando, é exatamente o que você falou, esse tempo que você tem que se dedicar praticando, e o músico toca na noite, a gente constitui família, as coisas vão ficando lá só no sonho mesmo, né? Exatamente. Você acaba não tendo esse tempo de prática, que é o que vai te fazer realmente ser um bom músico. Então, você acaba deixando de lado mesmo, né? Não tem jeito. Exatamente. Eu vejo que, assim, eu tenho um gosto muito parecido com o seu, né? Pelas resenhas que você faz e tudo mais. Uma questão, assim, tipo, de pegar de surpresa, se você pudesse definir, assim, Márcio, 5 álbuns que definem o Márcio Chagas, por exemplo, que definem o seu gosto musical, quais, assim, você escolheria? Tipo, o que vem na cabeça? Rapaz, é complicado isso, porque hoje eu tenho um acervo de mais de 1.500 CDs. Então, seria complicado eu definir 5 álbuns, mas até porque meu gosto é muito eclético, né? Mas eu diria que o Misplaced Shy, do Marillion, porque acho que é o único disco que eu tenho ele mais de uma edição. Eu tenho ele em vinil, eu tenho ele em edição especial, enfim, eu tenho praticamente todas as edições que foram lançadas no formato digital do Misplaced. Eu diria o Miles Davis ou A Kind of Blue, porque foi um disco de jazz que todo mundo já escutou e todas as músicas dele já foram regravadas, então você acaba escutando as músicas até sem querer. Fantástico. Né? E eu digo uma coisa, eu sempre falo para os meus amigos, é o seguinte, se você puder ter só um disco de jazz, tenha esse. E se você puder ter só um disco em casa, tenha esse também. Então, eu acho que o Miles Davis seria. E como zapeiro, assim, fanático pelo Zappa, mesmo que eu possuo todos os CDs do Zappa, eu diria que o Hot Hats, eu acho que se encaixaria bem. Acho que foi um dos discos do Zappa que eu mais escutei, assim. Seria o Hot Hats. É instrumental esse disco, né? Basicamente, tem poucos vocais do Capitão Beefheart, mas é um disco bem instrumental, com participações do Jean-Luc Ponty, é bem legal. Eu ainda colocaria aí o Genesis, o Seconds Out, que foi o disco que me fez gostar de rock progressivo, foi esse disco, né? Eu achei super assim, uma coisa muito, muito interessante, que o Phil Collins não tentou imitar o Peter Gabriel, né? Ali são as músicas do Genesis da fase Peter Gabriel com o Phil Collins cantando. Então, assim, ele deu um ar mais passional do que o Peter Gabriel. O Peter Gabriel era muito teatral, né? E o Phil Collins, ele teve esse lado mais passional. E, por último, eu vou citar esse disco, que ele está fazendo aniversário esses dias, que é o Bon Jovi, o Slippery When Wet. Opa, escolheu bem.
Porque eu comecei escutando rock, o rock me pegou por causa do Queen, o A Kind of Magic, e o Bon Jovi, o Sleep Well Wet. Então, eu acho que são os... Como ele está fazendo aniversário de lançamento, acho que foi ontem, eu vou citá-lo. Seriam 5 discos que eu estou me lembrando agora aqui. Mas, provavelmente, se eu pensar melhor, viriam outros. Não, com certeza, mas eu acho que você se saiu bem. Porque você começou com Miles Davis e você terminou no Bon Jovi. Né? Então, você abriu o leque, né? Um leque musical aí e tal. Agora eu compartilho com você o gosto pelo Misplaced Childhood, tá? Eu sou fã, assim, de carteirinha de Marillion. Eu até troquei mensagem com o Fish. Eu espero que um dia eu consiga entrevistar ele, tá? Uhum. Espero, porque é um sonho meu. Na verdade, eu acho o Fish um dos meus cantores preferidos, assim, de todos os tempos. Eu colocaria o Fish. Então, assim, essa fase do Marillion com o Fish, eu acho que eu adquiri tudo. Tudo que eu achei para comprar, eu adquiri. Eu gosto muito dessa primeira fase. A segunda também, mas eu encaro como outra banda. Boa também, mas não tem o mesmo peso. Com certeza. Voltando a falar do disco do Zappa, né, que você comentou, se a gente parar para pensar que ele foi lançado no final dos anos 60, né, que foi uma época de transição aí, de aprimoramento da música, né, porque começou com aquele rock mais direto, né, dos anos 60, com The Who, os Stones, os Beatles e tudo mais, e aí teve essa virada que as bandas com aquele rock mais trabalhado começaram a surgir. Ele foi um dos precursores aí, né. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, que não era só misturar o jazz com o rock, o soul, saber fazer. E no final dos anos 60 eram 2 pessoas, era o Frank Zappa e o Miles Davis, que eram os 2 realmente que sabiam fomentar essa mistura de um jeito que ficasse palatável para a gente. E o Zappa foi em 69. E o engraçado é que antes disso o Zappa não era visto como um bom guitarrista, né? Ele tinha uns discos com muita crítica, ele era mais visto como um baderneiro, né? O Hot Hats veio a colocar o Zappa no panteão dos grandes guitarristas. Eu acho muito legal isso também. Exatamente, ele se destacou também, mais pela criatividade até, né? Porque tem muitos músicos aí que eles não são do maior nível de técnica, por exemplo, mas esses caras têm uma inspiração absurda, né? Você pega, por exemplo, os próprios caras do Genesis, né? Eles diziam, Tony Banks dizia que eles não eram tão bons tecnicamente, né? Mas o que tinham de inspiração já valia, né? Exatamente. E hoje está acontecendo muito ao contrário. Você pega alguns guitarristas, baixistas, eles têm uma técnica absurda, mas você ouve o disco solo, às vezes, deles, e tem poucas canções efetivamente boas. Sim. É uma aula do instrumento, mas não tem canções. Sim, é muito mecânico, né? Isso. Agora, assim, Márcio, tem alguma banda, assim, que muita gente fala que é espetacular, que é maravilhosa, que você não consegue gostar, cara? Tem várias, cara. Tem várias. E principalmente, às vezes, nem é pela própria banda. É pelo peso que determinada crítica ou determinada época dá aquela banda ou aquele músico especial. Vou falar um aqui para criar polêmica mesmo. O Eric Clapton, por exemplo. O Eric Clapton, não que ele seja um péssimo guitarrista, mas ele não era o deus da guitarra. Porque se você pegar os grandes discos do Eric Clapton, quem que está tocando lá? Duane Allman, Peter Tosh, né? Então, quer dizer, era uma banda excelente tocando com ele. Efetivamente, os grandes solos que você ouve, por exemplo, no Derek and Dominos, é o Duane Allman, não é o Eric Clapton. Então, criou-se essa aura em cima do Eric Clapton, que durante um tempo eu não consegui escutá-lo, e não era por culpa dele, mas por culpa de uma mídia sensacionalista que colocou o Clapton acima do bem e do mal, e eu não conseguia ver isso nele como músico. Você sabe que eu concordo um pouco com você, né? Porque se você, vamos falar assim, o Eric Clapton, ele é basicamente blues, né? Se você colocar ele do lado dos grandes nomes do blues, realmente ele não se destaca, né? Exatamente. Então, aí tem muita gente que fala, não, Eric Clapton, Tears in Heaven, Cocaine e tal, tem muito mais do que isso para você dizer, para você colocar um artista no pedestal, né? Exatamente. E os bons discos dele era uma coisa que acontecia também, se você pegar com o mesmo artista, que eu já gosto, o John Lennon, mas o John Lennon não colocaram ele como um grande instrumentista,
O John Lennon, a banda do John Lennon era fantástica. O Frank Zappa já chegou a tocar guitarra com o John Lennon, no Sometimes in New York City, tem a participação dele. Então, quer dizer, né, a banda do cara é excelente. Muitas vezes o músico principal não tem essa virtude toda. Exatamente, com certeza. Agora, assim, Márcio, como você tem esse gosto musical que vem de lá da década de 60 até os tempos atuais aí, tem alguma banda que te vem à cabeça, assim, que você fala, putz, essa banda tinha que ter durado mais, cara, essa banda durou muito pouco, ela lançou poucos discos, é uma pena. Cara, tem várias. Para começar, uma mais. O Triumph, que foi aquela banda de hard rock dos anos 60, com Rick Emmett e tal. Eu acho que o Triumph lançou poucos discos e ele nunca teve o reconhecimento merecido. Tem grandes discos, Just a Game, Wild Forces, Never Surrender, mas o Triumph efetivamente não decolou. Mais recentemente, o Black Country Communion, que é aquele projeto formado lá pelo Glenn Hughes, né? E o Joey Bonamassa. Ele não decolou. Um disco, uma banda que eu já resenhei para você lá no 80 Minutos, que é o Colosseum 2, que era o John Hisseman, Gary Moore, Don Airey, que está no Deep Purple agora, o Neil Murray. O Colosseum 2, né, que era a segunda versão do Colosseum, que era essa, lançaram apenas 2 ou 3 discos. Então, assim, eu achava que pela magnitude da banda, né, eu acho que ela deveria ter lançado mais discos, que ela misturava jazz, rock, soul. E, por último, que eu acho que deveria ter tido mais foi o Beck Bogert Epps. Lançaram um disco só, né? O Jeff Beck acabou com a banda de uma hora para outra. Eu acho que poderia ter durado muito mais essa... Na verdade, a gente vai conversando, outros nomes vão vir na cabeça, né? Por exemplo, eu lembrei do Free, do Paul Rogers, né? O Free também. Mas eu acho que o Free, embora ele tenha acabado precocemente, eu acho que ele cumpriu o papel dele. Ele lançou vários discos, ele fez um sucesso razoável. Mas tem bandas que eu notava que eles poderiam ter lançado mais, né? Acabaram antes, às vezes não deu certo, até por questões mercadológicas, e o Trump, por exemplo, é uma delas. O Beck Bogert Epps, que estava indo super bem, e o próprio Jeff Beck resolveu acabar para fazer uma imersão no jazz rock. Então, várias bandas boas. Com certeza. Ô, Márcio, eu vou fazer uma brincadeira que estou fazendo com o pessoal aí que eu entrevisto, né, que eu bato papo, que eu vou soltar alguns nomes de álbuns para você, e eu queria que você fizesse um breve comentário sobre eles, tal. Alguns álbuns mais controversos, outros que são clássicos, né? Vamos lá? Você encara? Uhum. Tá. Claro, vamos lá. Ó, o primeiro que eu gostaria que você fizesse um comentário é o Moving Pictures, do Rush. O Moving Pictures, cara, eu acho a perfeita síntese entre o pop rock e o progressivo, né? Aquela linha tênue entre a técnica e o exibicionismo, o exibicionismo gratuito. Eles conseguiam transitar entre essa linha, quer dizer, eles conseguiam ser virtuosos na medida certa. É um disco de transição, né? Que faz essa transposição do Rush roqueiro para um Rush mais acessível, com teclados e tal. Eu acho que ali ficou bem equilibrado. E eu acho um clássico, né? Tem Tom Sawyer, tem YYZ, tem Hit Hunt e tal. Não tem muito que você... Acho que tudo que já poderia ter sido falado sobre esse disco já foi falado, né? Então... Com certeza. É um momento ali também que o Rush virou uma chavinha, né? Porque aí o Rush começou a entrar na era dos sintetizadores, afastou um pouco do progressivo raiz, né, tal. Então, mas é um disco marcante do começo ao fim, né? Muito, muito marcante. Bom, vamos lá, vamos falar de hard rock. Agora eu queria saber o que você acha do Burn, do Deep Purple. Burn, do Deep Purple, é uma das bandas, é um dos discos que eu mais gosto do Deep Purple, Burn, que eu acho que ao vivo a formação clássica com Ian Gillan e Roger Glover era imbatível, mas em estúdio eu prefiro a formação com o Coverdale e o Glenn Hughes, que ele tem aquelas pitadas de soul e tal. E uma coisa que é legal é que essa música, a faixa título Burn, ela foi inspirada numa música Fascinating Rhythm, do George Gershwin, né?
que é uma das minhas músicas favoritas de jazz, assim, e o Blackmore, ele inspirou esse riff nela. Eu acho muito legal, a banda estava com sangue novo, né? Ali o Glenn Hughes e o cover dele estavam com muita vontade de tocar, o próprio John Lord queria provar para os membros que saíram que a banda poderia seguir em frente. Eu acho um clássico também. Tá, é um disco que eu gosto muito, tá? Aliás, só de falar no nome do Burn eu arrepio, porque vamos falar a verdade, assim, tudo bem, tem o pessoal que gosta muito, defende muito a fase do Gillan e tal, mas eu costumo falar, fiz até essa brincadeira numa resenha que eu fiz, que assim, como que você agiria hoje em dia se eu falasse que para minha banda estão entrando David Coverdale e Glenn Hughes, né? Tipo, a pessoa fala, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir isso, espetacular. É que na época ninguém conhecia, né? Então os caras... exatamente. Os caras sofreram um pouco com a aceitação, mas assim, esses caras foram uma adição fantástica para o Deep Purple. Aliás, todos os discos pro Coverdale eu adoro. O Purple, eu acho que ele ficou muito mais malemolente, né? Com essas pitadas de soul, esses improvisos e tal. Eu acho que eles ganharam muito com a entrada. E vamos falar a verdade, tem gente que não gosta muito de mudança, mas se o Purple ficasse no mesmo som o tempo todo, né, fazendo o mesmo som, eu acho que a banda poderia ter algum problema aí, né? Então eu gostei, achei que eles foram ousados, eu adoro o Burn. Eu também. Para mim, é um disco nota 10, inclusive, que eu já resenhei por 80 minutos, né? Então... legal. Bom, outra coisa, assim, como eu sei que você é fã de Gênesis e tal, eu queria perguntar o que você acha do disco do projeto do Steve Hackett, do GTR, que foi lançado nos anos 80. Olha, é uma excelente pergunta. Foi uma das maiores decepções da minha vida, assim, porque... E muito também pela mídia, porque se a mídia te diz que dois dos maiores nomes do rock progressivo estão lançando um projeto, você espera tudo mesmo, menos que seja um projeto de música pop. Né? Então, assim, não é um disco ruim, mas é um disco de música pop que eu detesto, porque eu tive expectativas em relação a ele que não foram correspondidas, porque naquela época, né, nos anos 80, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, você tinha que comprar o disco para poder saber o que tinha dentro, vamos dizer assim. E, cara, eu achei que o disco fosse uma coisa... Inclusive, esse meu amigo Daniel Figueiredo comprou o disco, fui correndo na casa dele para escutar, colocamos a primeira música, na segunda, no final do lado A, a gente queria quebrar o disco. Uma frustração, né? Assim, foi uma decepção completa o GTR. Mas hoje, analisando friamente, eu vejo que é um bom álbum. Tem boas músicas ali, mas pop. Na verdade, esse disco ele entra muito naquele tropeço que as bandas que vieram dos anos 70 e tentaram se adaptar, né, na década de 80, a maioria delas tropeçaram, né, Márcio? Se for pegar o Genesis, o Yes, né? Então, a maioria cometeu essa falha de ter pop, foram massacrados. E acabou não dando certo, porque o disco, além dele soar pop, ele não é um clássico, né? Ele não é marcante. Não, ele não é igual aconteceu com o Asia, né? Que ele conseguiu entrar, balancear o progressivo com o AO e fazer um negócio. Não é, né? Tanto é que eles não lançaram mais discos, a banda acabou, né? Logo depois. Então. Exatamente. Bom, a gente se mantendo ainda nos anos 80, vamos falar um pouquinho de heavy metal agora. Eu queria que você fizesse um comentário do disco de estreia do Ozzy. Cara, eu sempre digo, já resenhei esse disco também por 80 minutos, que é um dos melhores, se você for pegar, analisar friamente, eu acho um dos melhores discos de heavy metal lançado nos anos 80. Claro que tem muita coisa boa, mas eu coloco ele entre os primeiros, porque ali tinha o Randy Rhoads, assim, fantástico, né? Começando a carreira ali, e aqueles riffs, né? I Don't Know, então Crazy Train, eu acho que é um disco perfeito, vamos dizer assim, eu gosto daquele disco completo. Pois é um disco que deve ter dado uma bela dor de cotovelo no pessoal do Black Sabbath, né? Com certeza, eu acredito, porque, com todo respeito, embora eu adore o Black Sabbath com a fase Dio, mas eu acho que nenhum dos dois álbuns chegou aos pés desse primeiro lançamento do Ozzy. É isso mesmo. Bom, vamos mudar um pouquinho de estilo agora. Vamos falar de um artista que eu sei que você gosta, que é o George Benson, tá? Eu queria que você falasse do Beyond the Blue Horizon.
Ah, tá, o Beyond the Blue Horizon, do Jorge Benson. Eu tenho esse disco com uma edição especial do Digipack, eu gosto muito dele. É um disco fantástico, né? Todo mundo que está tocando ali, Ron Carter, Jack DeJohnette, todo mundo, a galera, assim, fantástica. E o Jorge Benson tem uma coisa, que ele é um excelente compositor, né? O Jorge Benson, ele tem essa vantagem. Ele sabe fazer a guitarra dele soar acessível, sem ser assim tão pop. Então fica um jazz gostoso de se ouvir, dentro de uma musicalidade preenchida também. Então, assim, eu gosto muito desse disco e eu acho interessante. Geralmente um amigo meu que às vezes ele gosta do jazz rock, mas ele ainda não está imerso no jazz, eu sempre indico para escutar, porque eu sei que ele é mais acessível aos ouvidos de quem não está acostumado. Exatamente. E apesar disso, dele ser acessível, tem muita técnica ali também, né? Muita qualidade musical, né? O Jorge Benson sabe fazer isso, né? Naquela época ali que ele gravava pela CTI Records, principalmente, ele sabia dosar, né, o pop com o jazz sem que o pop aparecesse. Ele colocava a característica de música pop dentro da melodia. Então você escutava um jazz e o pop estava te enganando ali, vamos dizer assim, na melodia. Eu achava fantástico. E esse pop oculto é aquilo que mantém o ouvinte, né? Você fala, putz, isso é muito agradável, cara. Muito Exatamente, é o que te mantém ali, principalmente o ouvinte que não é tão íntimo do jazz, né? Ele consegue escutar numa boa. legal. Vamos lá, vamos falar agora do Supertramp. Você gosta do Breakfast in America? Cara, eu gosto do Breakfast in America. Eu gosto mais do Crime of the Century. Eu também. Mas o Breakfast in America, ele me traz umas lembranças da minha adolescência, porque nos anos 80, todo mundo escutava Supertramp, mesmo quem não gostava de rock, né? Aquele seu colega que ouvia aqui de abelha, ele escutava Supertramp. Né? Então, quando você frequentava os clubes no verão, você ia na piscina, estava tocando Supertramp no bar, né? No barzinho à noite, estava tocando Supertramp. Então, eu tenho memórias afetivas do Breakfast in America nesse sentido, né? Mas eu posso te dizer que o Supertramp não era uma banda que eu parava, vou sentar para escutar um Supertramp. Eu nunca fazia isso, até porque eu já escutava em outros lugares, né? Então, o Supertramp é uma banda que eu gosto bastante, e ela começou com uma pegada progressiva, e ela acabou sendo conhecida e chegando nesse ponto que você mencionou, de tocar em todo lugar, a hora que começou a fase pop, né? E o grande trunfo da fase pop é o Breakfast in America, né? Foi ali que eu acho que foi que eles estouraram mesmo ali, que começou que eles foram para a mídia, né? Começou aquela coisa de passar programas de clipes musicais e o Supertramp sempre era exibido e tal. Então, eu tenho memórias afetivas do Supertramp nesse sentido, né? De tocar em qualquer lugar, assim. Tá, e do Led Zeppelin, Márcio, o disco de estreia? E aí, te marcou quando foi lançado, quando você ouviu? Cara, eu gostei muito, porque o primeiro disco do Led Zeppelin que eu escutei foi o Presence, e é um dos que eu mais gosto. Mas quando eu escutei o primeiro, e eu ainda era adolescente que gostava muito do som pesado, e ele é muito cru, né? Ele é um disco bem cru. Então, me cativou. Me cativou. O primeiro e o segundo eu escutei bastante por isso. Eram discos mais pesados, assim. Não eram tão trabalhados como Rose of Holly, por exemplo, né? Tinha ainda aquela pegada progressiva, não. O 1 e o 2 é paulada mesmo atrás de paulada. E para o adolescente que escuta heavy metal, é fantástico. É perfeito, né? Combinação perfeita. E você chegou a ouvir essa banda que o pessoal comenta que tá copiando o Led Zeppelin aí, o tal do Greta Van Fleet? O Greta Van Fleet é o seguinte, eu acho nem tanto nem tão pouco, né? Não é uma mera cópia do Led Zeppelin, mas também não vai salvar o rock. É uma banda legal. Agora, eu mesmo já fiz um artigo para 80 Minutos comentando novas bandas de rock. Todas as bandas que eu chego a comentar nesse artigo são melhores que o Greta Van Fleet. Então, é uma boa banda. É uma banda ruim? Não, uma boa banda. Não é uma excelente banda.
igual Cadavar, por exemplo, que eu comento na matéria. Cadavar é uma banda atual alemã excelente. Não é, né? Mas... Eu acho que eu compartilho também essa opinião com você, porque eu acho que não é só você, por exemplo, você ouviu o Cadavar, você fala, putz, tem muito de Black Sabbath aqui, putz, tem muito de Led Zeppelin aqui, mas os caras têm, você tem que ouvir, a música tem que te pegar, né? Tem que te... Exato, exato. Acho que é isso que falta, essa essência, assim, né? Tá? Agora, ó, mais um, tá? O último. Eu queria que você falasse também, que é uma banda que eu gosto muito, que eu sou fã do Paul Rogers, então eu queria que você fizesse um comentário sobre o disco de estreia do Bad Company. Cara, é uma coisa interessante, eu não sei onde eu li, mas uma vez eu li a seguinte frase: uma banda que começa com um disco do porte do disco de estreia do Bad Company tem um problema pro resto da vida. Também acho. Porque ali é um disco clássico, né? É um disco clássico do início ao fim. Não tem música ruim ali. Tanto é que eles já, nas últimas encarnações do Bad Company, que feitos pelo Paul Rogers e o Simon Kirke, eles tocam o disco completo, né? Então ali eu achei que eles fizeram um disco efetivamente rock, com uma pitadazinha aqui e ali de aor, umas baladinhas e eu acho que eles conseguiram fazer uma síntese que para os anos 70 seria um som acessível também, né? Não como Supertramp nos anos 80, né? Eles não seriam acessíveis nos anos 80, mas nos anos 70, sim, né? E tudo ali é fantástico, porque o Paul Rogers, além de ser um excelente vocalista, é um grande multi-instrumentista também, né? No primeiro disco dele, solo Cut Loose, ele toca todos os instrumentos e tal. Então, é um cara que sabe dosar isso, acrescentou pianos, guitarras, aquela coisa toda. E até cito o Boz Burrow, que eu acho assim, um baixista muito subestimado. Eu acho que ele deveria ser um cara mais valorizado. O baixo dele ali tá pulsante, tá um baixo legal ali, e não falam tanto dele. Então, é um disco também que é clássico, né? Não tem muito que dizer que já não tenha sido dito dele. Acho que o que a gente pode dizer sobre ele, para quem não conhece, ouça, né? Porque... Ele é um disco que ele te pega nos detalhes. Por exemplo, a Rock Stereo tem aquele cowbellzinho no início, Ready to Love com piano, então ele te pega nos detalhes. Exatamente. O Roger foi muito inteligente em ter feito. Eu comentei até sobre o fim do Free, né, que eu acho precoce, mas o Paul Rogers saiu dali pronto, né? Pronto. Ele saiu dali ele saiu dali com experiência nos vocais, nos instrumentos, na produção, como compositor, enfim, ele saiu dali pronto para tudo. As dificuldades que eles tiveram com Paul Kossoff, eu acho que ajudou muito no amadurecimento musical do Paul Rogers. Então... Exatamente, até para formar uma banda e tudo mais, né? A gente falou sobre o Led Zeppelin e sobre o Bad Company, né? Mas eu não tinha pensado em juntar os dois, então acho que a gente poderia falar sobre o The Firm também, dos anos 80. Cara, o The Firm, eu vou te contar uma coisa. Eu já não aguentava mais escutar Led Zeppelin, né? Que eu já tinha escutado tudo, né? Quando me disseram que ia sair o The Firm, eu fiquei louco, cara. Porque uma coisa que eu quero esclarecer pro pessoal aqui é o seguinte, cara. Quando você fala em anos 80, os caras lançavam o disco em 1980, você tinha acesso aos discos no Brasil em 1985, 5, 6 anos depois, quando eram lançados, né? Então, assim, eu comecei a escutar rock efetivamente a partir de 85, mas em 85 tinha muito disco dos anos 80 sendo lançado. Não o Supertramp, mas Rolling Stones, o Tatoyu, ele foi lançado bem depois. Então, o Iron Maiden de estreia foi lançado muito depois. Então, assim, eu estava louco para escutar o The Firm. E quando eu consegui aquele primeiro disco do The Firm, eu fiquei louco Eu escutei o disco várias vezes porque eu queria escutar alguma coisa nova de algum integrante do Led Zeppelin. Então, agora, a proposta é muito diferente, porque é um som mais acessível, né? Tem um lado soul ali que o Paul Rogers colocou para fora, que ele não tinha colocado no Bad Company completamente. Então, assim, é um som diferente.
mas eu gosto bastante. Nossa, eu gosto muito. E eu mencionei antes sobre essas bandas que tentaram fazer a transição dos anos 70 para os anos 80. Para mim, o Paul Rogers fez muito bem, porque o The Firm, eu acho que é um disco que se adaptou, né, à nova década de 80, e funciona muito bem. E tem muita qualidade musical ali, né? Boas composições. O segundo e uma coisa interessante que eu passei uma mensagem no Instagram do Tony Franklin falando, cara, que eu tinha escutado demais a sonoridade dele ali, do fretless e tal, e ele me respondeu, agradecendo e tal, a minha percepção, que ali era o Tony Franklin e o Chris Slade, né, que mais tarde ficaria conhecido no AC/DC. Eu acho que foi uma cozinha também irrepreensível, assim, em termos de contrabaixo. O Tony Franklin, embora ele não fosse o John Paul Jones, ele não tivesse a percepção harmônica do Johnny Z, porque ele não toca piano, nem nada disso, mas a visão dele em utilizar o contrabaixo sem thrash, que na época era muito pouco utilizado no rock, contrabaixo fretless, eu acho que ajudou muito naquela sonoridade ali. Aliás, o The Firm, ele entra também nas bandas que a gente comentou um pouco atrás aí, que deveriam ter durado mais, né? Que poderiam ter durado mais. Porque no segundo disco eles já estavam meio que assim, só um contrato, já deu, né? Tem gente que gosta mais do segundo disco. Eu discordo. Eu acho que o primeiro disco foi muito mais bem pensado, né? E realmente é uma banda que se encaixa nessa categoria de poder ter durado mais aí alguns discos, com certeza. Pelo menos a década de 80 inteira. É isso aí. Ô, Márcio, acho que é isso. Adorei, cara, o bate-papo. Você conhece muito de música, é uma delícia bater papo com gente assim. Eu queria te agradecer, cara, pela conversa e principalmente pela contribuição com o site, por vocês me ajudarem a manter essa chama da música viva, né? Porque tem tanta porcaria hoje em dia, cara, a gente precisa manter a música boa viva, né, Márcio? Então, só tenho a agradecer, cara. Eu que agradeço a oportunidade que a gente tem, a gente que gosta de música, poder, como você disse no início, né, colocar para fora isso, né? Não só isso, mas às vezes alguma coisa nova que a gente vê, a gente poder divulgar, tem a parte de press release, igual você colocou. Então, da última vez eu coloquei lá o lançamento do single do meu amigo Thiago, que vai lançar o disco solo dele em breve aí, que lançou um blues de altíssima qualidade. Então, quer dizer, não só da gente não deixar essa música boa morrer, mas a gente poder também transpor para a galera nova esse som que está chegando aí. Porque eu sempre digo o seguinte, tem muita coisa boa rolando. Né? Às vezes o rock não está mais no mainstream, mas tem muita coisa legal rolando. E o site ajuda isso. Né? Você pode... não tem lá o cadastro da banda tal. Posso fazer o cadastro e fazer a crítica da banda. Então, eu acho super legal isso. E eu queria te parabenizar, André, por essa iniciativa, porque fala assim, é um site legal. Ninguém nunca tinha pensado nisso, né? De colocar um site para todo mundo contribuir, né? Porque é fácil agora que você já pensou, mas nunca ninguém tinha pensado. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Tá? Isso, exatamente. É um espaço, né? O site é de todos nós, na verdade, né? A gente pode falar do artista que a gente quiser, a gente pode divulgar, que nem você mencionou, divulgar novos artistas. E aí eu comecei a ter esse feedback agora dos artistas internacionais, dos nacionais também, mas dos internacionais, o pessoal dá entrevista para o site. Então, nossa, é uma delícia. Eu, assim como você, eu tenho uma profissão, eu tenho uma renda, então o site é um hobby, sabe? Eu faço com o maior prazer, eu arco com os custos dele com o maior prazer, porque é a minha forma de me manter conectado com música e é a minha paixão, eu adoro. Então, poder compartilhar isso com vocês, cara, nossa. E eu acho que é isso que deixa o site tão legal, porque eu não tenho uma obrigatoriedade de escrever, eu tenho que escrever uma matéria semanalmente ou quinzenalmente. Eu não tenho essa obrigatoriedade. Eu posso escrever 10 matérias num dia, ou posso escrever uma matéria por mês. Então, é isso que é legal. Eu estou escrevendo porque eu tenho vontade. Eu vou lá e escrevo. Então, eu acho que esse é a grande sacada do site.
É isso aí. Então é isso, Márcio. Estamos encerrando, eu agradeço, tá? Eu que agradeço, André. E estou à disposição aí para qualquer evento aí relativo ao site, você pode contar comigo, tá ok? Então, muito obrigado, viu, Márcio, mais uma vez. Um grande abraço e estamos juntos sempre, cara. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite, até mais. Até mais.